Fala por meio da sua palavra, essa é minha oração, meu pedido, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nós temos um período no livro de Juízes de calmaria. Nós começamos o estudo no livro de Juízes e já aprendemos algumas coisas, já chegamos no capítulo 10, mas eu quero aqui só relembrar o porquê começamos o estudo no livro de Juízes, qual a razão porque estou dando essa atenção para esse livro tão especial, que muitas vezes nós lemos, mas não paramos para atentar nessa história, uma história um tanto quanto tenebrosa, um período bem difícil do povo de Deus, o povo de Israel, não são histórias muito agradáveis que nós lemos. Chegamos no capítulo 10, até aqui já ficou um pouco feio o negócio, né? Nós vimos Abimeleque, o último rei, o último rei de Israel que vimos, ou juiz, né? Ele não era um juiz, mas acabou tentando ser, e cometeu crimes terríveis. Mas a razão pela qual estamos estudando esse livro é porque o livro de Juízes apresenta para nós um Deus misericordioso e paciente, que trabalha incansavelmente em nós, no seu povo, e por nosso intermédio, apesar de nossa teimosia em ir contra os seus propósitos, apesar de nossa teimosia em ir contra os seus propósitos. Em última análise, estudamos o livro de Juízes, porque ele apresenta para nós um libertador, ele apresenta para nós um herói, um só juiz, um só rei, um só salvador. E quem é esse juiz, esse libertador, esse herói, esse salvador? Será que é Sansão? Sansão era fortão, né? Do cabelão, tem até a música aí que vai falar. É esse o herói? Gideão, nós estudamos há pouco tempo Gideão. Não. Esse rei, esse herói, esse juiz, ele é o Senhor, ele é divino. É o próprio Deus, só existe um libertador para o povo de Deus, e é o próprio Deus. O livro de Juízes se ocupa principalmente em relatar como esse Deus, esse libertador soberano, ele se ocupa, ele cuida do seu povo. E ao olhar para a história de Israel, nós vemos como o povo fracassa, vez após vez, nas tarefas que Deus dá para ele. O povo sempre está tropeçando e caindo, e Deus está sempre indo lá, consertando, restaurando, reanimando, reavivando e protegendo o seu povo. O livro de Juízes se ocupa em relatar como Israel fracassou na tarefa que Deus deu para eles, e como deixou de conhecer, de amar e de obedecer a Deus, para fazer parcerias com os seus próprios olhos, com os seus próprios desejos. Tem uma frase nesse livro que os versículos vão repetir, que nós já sabemos de cor. Naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que era reto. Ao quê? Aos seus próprios olhos, aos seus próprios olhos, o que era melhor para ele, o que ele achava que era melhor. Então essa era a pauta do dia. Todo mundo vivia independente de Deus e uns dos outros, eles queriam viver só para si, e cada um fazia o que ele achava que era certo. Então, quando você lê o livro, você vê o tamanho da confusão que é o livro. É uma terrível confusão o livro de Juízes, mas aonde Deus está sempre com a sua mão poderosa, seu braço forte, conduzindo o povo, corrigindo o povo, amando e guardando o seu povo das próprias enrascadas que eles se metem. O livro de Juízes poderia ser descrito como pessoas desprezíveis realizando coisas deploráveis, um tipo de ficção bastante barata, com personagens bem terríveis, disfuncionais. O livro de Juízes poderia ser descrito dessa forma, porque é assim que você vai ver o povo de Israel agindo. Personagens terríveis aparecem nesse texto. Conforme a história se desenrola, e nós já vimos parte dela,
até mesmo os heróis, os juízes que são chamados por Deus, eles vão se tornando cada vez mais mau exemplo. São juízes, mas são homens terríveis. Não é gente boa. São corruptos, muitos mal-sucedidos, covardes. E nós vemos, é descrito por Deus, esse lado sombrio desses heróis que Deus usou de uma forma, mas que ainda assim eram seres humanos caídos. Não eram heróis como nós queremos, né? Sem nenhum ponto fraco. Não, Deus usou, apesar deles mesmos, apesar das suas falhas, Deus, que é o herói, que é o juiz, é quem fez a obra por meio de um povo terrível. Conforme a história vai desenrolando, os heróis ficam de qualidade inferior. Eles fazem coisas terríveis e os seus esforços são cada vez menos salvadores ou redentores. Assim, ao ler, nós nos perguntamos: por que o livro de Juízes está aqui? Se é o relato de tanta podridão, de tanto pecado, de tanta conduta indevida, por que ele está aqui? É uma história sombria, é uma história que de fato aconteceu, porque a palavra é a verdade. Assim, nós nos perguntamos qual o proveito de Juízes? E a resposta é: Juízes é o mais puro quadro da graça de Deus. O livro de Juízes é um quadro perfeito da graça de Deus para com o homem caído, perdido. O homem que está em trevas, que de fato não deseja Deus, mas quer andar longe de Deus. Apesar de provar das suas bênçãos, ele se mantém rebelde. E Juízes é esse cenário. Um povo que quer se distanciar, mas um Deus que está sempre cuidando e guardando e buscando, salvando. Isso é a graça. Um povo que não merece, mas que recebe graça. Assim como você e eu. Você não merece graça nenhuma, nem eu. Porque somos terríveis também. É fácil olhar para os personagens de Juízes e falar: "Aff, isso eu nunca faria". Será? Se tivesse no mesmo contexto, será que você não ia agir talvez pior? Nós já passamos por alguns personagens bem interessantes. Nós vimos nos capítulos 1 e 2 que Deus deu uma ordem para o povo: expulsa todos os moradores da terra. Lembra? Eles estão vindo de Josué, conquistaram a terra e a ordem é: elimina todos os seus vizinhos, porque são idólatras. Não é tempo de graça para esse povo, é juízo. E Israel era a espada de Deus, fazendo justiça com esse povo que habitava lá. E o povo obedeceu 100% a ordem de Deus. O que acontece? Eles começam a vencer e vai ficando um restinho de inimigo, mas que correm para as montanhas, correm para a beirinha do litoral, pouquinha gente. Israel já dominou a maior parte. O que eles fazem? Todas as tribos vão começar a pensar o que? Para que lutar? Para que guerra? Quer ver? Vem comigo aqui no capítulo 1. Olha o que eles, ao terem uma vitória parcial, eles começam a se esquecer da ordem e começam a querer água e sombra e água fresca, né? Esse é o desejo do coração do povo. E com isso eles ignoram a palavra de Deus. Deus disse: expulsem todos. Porém, eles não expulsaram. E no capítulo 1, o verso 18 vai dizer assim: também conquistaram Gaza. Vixe! Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, e Caleb este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que moravam em Jerusalém. O texto vai continuar. E eles vão conquistar uma parte e sempre vai ficar um restinho de inimigo. Mas veja, a batalha não é de agora, tá? Você fala, a guerra é agora. Não, essa batalha já vem daqui, ó. E por causa do quê que a batalha continua até hoje?
Israel tinha uma ordem, Israel tinha que obedecer o mandamento de Deus, e eles, por talvez preguiça, cansaço, para quê? Vou brigar com um carro de ferro, já ganhamos a maior parte do território, deixa esse povo lá. E com isso, eles vão deixando de fazer a obra, tribo por tribo, vai deixando de conquistar todo o território. Então no verso 27 ele diz: a tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas essas suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não expulsou de todo. A tribo de Efraim vai fazer a mesma coisa, vai fazer um serviço parcial. E aí, quando vai chegar no capítulo 2, o Senhor vai ir até a nação. Veja o que acontece, no capítulo 2, verso 1. O anjo do Senhor foi a Gilgal. Gilgal é um local muito emblemático, é de onde eles reafirmaram a lei do Senhor, Deuteronômio. Comprometeram-se em cumprir toda a ordem do Senhor. Eles fizeram um juramento de que eles vão obedecer a palavra de Deus, custe o que custasse. Então, lá em Gilgal, e o anjo está lá naquele memorial, ele vem de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito, eu os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais, e eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. O povo vai chorar, mas não vai se arrepender, porque eles vão continuar sem fazer a ordem, sem cumprir o mandamento de Deus, sem cumprir a ordem de Deus de expulsar completamente aquele povo. O livro vai continuar e vai mostrar que Josué, um grande líder de Deus, usado por Deus, vai morrer, e depois da morte de Josué, uma geração depois, todo Israel vai se perder por causa do quê? Dos ídolos destes povos que eles não expulsaram. Deus disse: já que vocês não se comprometeram e não obedeceram, eu vou abrir mão, eu vou deixar vocês tranquilos, mas esses homens que estão aí, esse povo que vai ficar, vai ser o próprio juízo de vocês. Esses povos vão ser a armadilha para vocês. E até hoje, irmãos, a guerra lá não está à toa. É por desobediência à palavra de Deus. Se houvesse uma obediência completa, não parcial, talvez o cenário seria outro. No entanto, ainda assim, Deus demonstra a sua graça a um povo rebelde, um povo desobediente. E nós vamos ver como os inimigos vão dominar Israel. Capítulo após capítulo, aquele ciclo que se inicia, lembra? O povo peca, eles adoram o ídolo, a nação a quem aquele ídolo pertence vem, domina Israel, maltrata Israel, castiga duramente. O povo de Israel vai se arrepender, vai fazer o quê? Vai clamar: precisamos de socorro, nos livra, manda um libertador. Aí Deus ouve, envia, levanta um juiz, liberta o povo, e foram felizes para sempre? Não. O ciclo vai recomeçar, o povo vai cair de novo, vai adorar o ídolo, vai deixar a Deus, vai ser oprimido pelo povo daquele ídolo, e sempre a história vai... Só que o ciclo próximo, Deus liberta, quando o povo cai de novo, ele afunda mais um pouquinho. Ele afunda aqui, na próxima ele afunda mais. E o livro vai ficando tenebroso. E nós já vimos algumas histórias, como a história da libertação que Deus realizou por meio de Otiniel, que é, eu acho que o primeiro juiz, né? Nós temos Otiniel, ele livra o povo depois de 8 anos de escravidão. Nós vemos Israel clamando ao Senhor, e então ele atendendo. Josué havia morrido e eles não haviam obedecido, e logo começa então esse ciclo de desobediência, de sofrimento,
de clamor de arrependimento e libertação. Deus levanta um juiz e ele livra. E sempre vai o ciclo repetindo e o povo se intensificando em sua idolatria e pecaminosidade. O primeiro juiz levantado por Deus, como eu já disse, é Otiniel, depois vem Eude. Lembra, Eude era um homem canhoto, muito provavelmente tinha uma deficiência no braço direito, né? E ele então foi obrigado a usar a sua esquerda, dizem os comentaristas, não é? Mas o fato é que naquela época todo mundo usava a mão direita para degladiar, para lutar, e ele se valeu do fato de que ele era canhoto para surpreender o seu inimigo, o rei moabita Eglon. Esse rei terrível, era um rei horrível e era caracterizado por sua obesidade. E ele então, Eude chega para ele e fala: eu tenho um segredo do Senhor para contar para você. E aí Eglon fala: então vamos para um lugar especial. E ele entra no local do rei, né, nos aposentos mais de lazer dele ali, e estando só, ele surpreende Eglon com o seu punhal. E o texto vai descrever como foi aquela cena, foi horrível, né, tudo ali saindo para fora, o punhal rasga de cima a baixo, e Eude escapa enquanto Eglon está ali, na área que era com uma sala de verão, com banheiros para ele usar, e os soldados fora não puderam entrar, ficam aguardando a reunião acabar e não acaba, até que sentem um cheiro estranho, e arrebentam a porta e descobrem que o rei está morto. E Eude então, ele vence a batalha, Deus levanta ele para libertar o rei, para libertar o povo desse rei tão terrível que foi Eglon. Então Otiniel é uma dessas histórias. Depois de Otiniel, nós temos Débora e Baraque. Falamos um pouquinho sobre a forma como Deus usa mulheres na sua obra. Deus coloca os seus servos na onde Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, quem Ele quer. É Deus que faz a obra e que escolhe os seus. E aqui no caso, esse se valeu de Débora, Baraque e de uma esposa de Eber, chamada Jael. Lembra como é que foi essa libertação? Jabim, ele estava escravizando Israel, um medianita terrível, que tinha um comandante pior que ele, chamado Sísera, que violentava as mulheres e abusava das jovens e tratava realmente de forma horrível. Então Israel sofrendo debaixo do jugo desse rei, Deus levanta Débora, Baraque e Jael. E já vimos o triste fim de Sísera. Ele escapa da batalha. Baraque, ele enfrenta os exércitos de Jabim, vence os carros de ferro, porque Deus abençoa na luta. E quando Sísera foge, ele vai parar na tenda de Eber, onde está a Sísera, a Jael, mulher de Eber. Então Sísera chega cansado e pede abrigo, pede descanso. E ela fala: pode entrar, fique à vontade, tem uma cama bem confortável para você descansar. E eu vou até te dar leite, né? Dá leite para ele, o texto diz. Quando você vê muita generosidade de uma mulher assim, meus amigos, desconfie. Desconfie absurdamente. Pode deitar, pode dormir, põe até um cobertor nele, o texto vai dar esses detalhes. E quando ele está no profundo sono, o que ela faz? Ela pega uma estaca de tenda, que ela era uma hábil construtora de tendas e montadora de tendas, pega um martelo, uma marreta, algo do tipo, e lá no cochilo profundo dele ele vai dormir e dormir eternamente, né? Dormir para sempre. O texto diz que ela crava a cabeça dele no chão com a estaca, atravessa o crânio dele. Fala: poxa, mas que mulher violenta! É empoderada, né? Já é empoderada. Jael a cruel. E a gente pode falar: mas que horror, como que Deus permitiu isso? Que covardia! Sísera não era a flor que se cheirava. Sísera era um comandante horrível. Deus trouxe a punição por meio de uma mulher sobre a cabeça dele, literalmente. Deus foi justo em julgá-lo. Tanto é que Débora, ao fazer o seu cântico, vai falar que Jael é o quê? É a mais bem-aventurada entre as mulheres. O cântico de Débora foi inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a visão de Deus acerca do que foi realizado. É terrível, é atroz para nós, mas foi a justiça de Deus caindo sobre a cabeça de Sísera. E é assim que Deus faz justiça. Você que acha que pode andar a vida sem Deus, desobedecer a Deus, viver para si, e vai viver se não vai acontecer nada, a justiça de Deus vai cair sobre sua cabeça. Se você diz não ao Filho de Deus, não pense que você vai passar ileso.
Ah, eu não creio em Deus, e fica de peito aberto falando essa bobagem, a justiça de Deus vai cair sobre você. Infelizmente, ela vai cair sobre você, se você não se arrepender, não crer no Filho de Deus. Então não dá para brincar com a justiça de Deus. Ela é certa, e ela vem de onde a gente menos espera. Jael, quem estava esperando Jael? Débora ou Baraque, né? Mas de repente aparece Jael. Que maravilhosa história da graça de Deus sobre o povo de Deus. Então Deus mais uma vez libertou Israel das mãos de um povo terrível, os midianitas. Mas, como sempre, a história, o povo declina, se desvia do Senhor, e então, de novo, eles se veem escravos. E agora, o libertador que vai chegar, lembra? É um homem chamado Gideão. Gideão, nós tratamos sobre ele, e nós vimos como ele é muito famoso, né? Um homem de fé. E de fato, ele foi um homem de fé. E justamente nós lembramos da lã seca, da lã molhada, do chão seco, do chão molhado, todo aquele desafio dele, nós falamos, nossa, que homem de fé. Ele pediu e Deus respondeu. Mas na verdade, tudo aquilo ali era prova da falta de fé dele. Deus já havia falado, olha, você vai vencer, Gideão. Lembra quando Deus, o anjo do Senhor, encontrou com ele escondido, malhando lá o trigo, e falou, olha, você é um homem de fé, um homem guerreiro, eu vou te levantar para vencer os inimigos. Deus já tinha dado a certeza para ele, você vai que você não vai perder, você vai vencer. E então ele dá um monte de desculpa, como assim eu vou vencer, o Senhor nem está conosco, olha a miséria que a gente... E aí Deus vai mostrando, fortalecendo, encorajando ele. Ele faz uma oferta para o anjo do Senhor, lembra? E o Senhor recebe a adoração, e ele afirma, você vai vencer, eu vou te dar nas suas mãos o inimigo. E aí chega perto da batalha, ele vai lá, todo covarde, fala, mas Senhor, se é mesmo, molha a lã, seca o chão. Senhor, se é mesmo, seca o chão e molha a lã. Ele estava com medo, era falta de fé. Mas Deus, na sua misericórdia, o que Deus fez? Respondeu. Ele só precisava acreditar na palavra de Deus, mas ele queria algo mais. E assim como Gideão somos nós, Deus fala na palavra dele, mas a gente quer sentir alguma coisa, né? Eu quero que alguém venha que nunca me viu e fale, olha, Rude, você está pensando o quê? Está pensando em comprar um carro? Olha, a profecia de Deus é para você direto. Um carro branco, um carro com 4 rodas, com motor. Deus vai te abençoar, varão, vai lá, é você mesmo. Ah, agora sim, peraí, eu tenho que buscar a direção na palavra, não é esperar Gideão não precisava daquilo. Deus foi misericordioso e mostrou para ele, eu vou com você. E nós temos na história dele também o episódio em que ainda depois de tudo isso ele está com medo. E ele fala, ó, vai com o seu moço até o arraial de guerra, e você vai ouvir o que eles estão falando lá dentro. E aí tem um soldado dos inimigos que fala, realmente, olha, a mão de Deus está sobre nós. Gideão vai vir sobre nós e vai nos desbaratar. Então, quando ele escuta aquilo dentro do arraial do inimigo, ele se conforta e ele então obedece. Então, Deus, ele usa a sua palavra para nos orientar, e ela é suficiente, nós não precisamos duvidar. Então, nós vimos como Gideão lidou com toda a covardia e medo dele, falta de fé como nós, mas confiou na palavra de Deus. Em última instância, ele obedeceu, e ele libertou Israel. Mas, infelizmente, o que vai acontecer com Gideão? O povo vai falar, olha, você é um grande líder, seja o nosso rei. Aí ele fala, não, quem é rei entre nós é Deus, só Deus deve reinar. Mas fala o seguinte, todo o ouro que nós temos aqui na batalha, doem para mim a uma parte que vocês têm, me dê esse ouro. E o pessoal que queria que ele fosse o rei fala, não, a gente vai ceder. E dão muito ouro para ele, e ele é dito que ele constrói, né, ele produz uma estola sacerdotal de ouro, e faz daquela estola sacerdotal um ponto, um altar idólatra de adoração. Ele vai usar aquilo para manter o povo submisso a ele. Ele não quer reinar de fato, publicamente, mas no coração ele já é rei. Então ele vai usar a estola como um meio para segurar o povo debaixo da sua liderança. O texto vai dizer que ele vai ter várias mulheres, vai ter muitos filhos. Então ele estava agindo como um rei na prática, embora os lábios diziam que não. Gideão vai morrer, e então vai se levantar um outro rei, que não é levantado por Deus, um homem chamado Abimeleque, que é filho de Gideão. E sabe qual é o significado de Abimeleque? Meu pai é rei.
Gideão disse, eu não quero ser rei, mas ele põe no nome de um filho bastardo, inclusive, que ele teve com uma concubina, o nome que significa meu pai é rei. Quando Gideão morre, esse jovem que foi criado provavelmente na margem da sociedade, não estava dentro do ciclo familiar, com os outros filhos, não, era rejeitado, ele era criado longe, ele se levanta e fala, eu sou filho do rei, e eu vou reinar, não importa o que eu preciso fazer. Então ele segue a cartilha do mal para chegar ao poder. E a primeira coisa que ele vai fazer é manipular os povos, o povo de Siquém, ao seu favor, aonde ele habita. Ele fala, olha, eu sou filho de Gideão e sou irmão de vocês, eu tenho que ser o rei, me deem dinheiro, me ajudem que eu vou reinar, e se eu reinar vai ser bom para todo mundo aqui de Siquém. E o povo atende, acredita nele, porque o povo é assim, qualquer mentiroso que tem convicção e fala com vigor, o povo segue, não importa, tem convicção, tem uma boa conversa, vamos atrás. E Abimeleque é esse, tem a conversa boa, fala o que o povo quer ouvir. Então o povo pega dinheiro do templo pagão deles, de El-Berite, paga Gideão, e Abimeleque faz o quê? Ele convoca alguns homens malvados para eliminar todos os outros filhos de Gideão, para que ele possa ser o rei. Então a tentativa dele, eu vou exterminar a ninhada, os meus inimigos, e vou ser o rei. E ele põe cabo nisso, ele mata todos, mas o texto lá vai nos dizer que escapa um, Jotão escapa, e Jotão do Monte Gerezim vai professar uma maldição para Gideão e para o povo que apoiou, para Abimeleque e para o povo que apoiou Abimeleque nessa tomada de poder. E naquela profecia, tem um nome que ele usa lá, deixa eu voltar um pouquinho, irmãos. Parábola, ele apresenta que o povo vai conspirar contra Abimeleque e Abimeleque vai ferir o povo. O rei vai ser um rei espinheiro e o povo vai ser ferido, mas também vai atacar o rei, que é um rei terrível. Então, naquela parábola ali, naquela pregação, nessa profecia de Jotão, é dito que a justiça de Deus vai ser feita. Se o que foi feito por Siquém e por Abimeleque foi da vontade de Deus, tudo bem, não vai acontecer nada. Mas se não, o rei vai se retornar contra o povo e o povo vai se tornar contra vocês. Ele diz basicamente isso. E logo em seguida o que acontece? Aparece um homem chamado Gaal na cidade de Siquém e começa a falar, olha, se vocês me apoiarem, eu posso ser um rei muito melhor que Abimeleque. E ele começa a roubar, a bloquear as estradas e começa a ganhar dinheiro. Então um governador que é amigo de Abimeleque avisa, olha, vem aqui que você tem um problema, tem um opositor aqui. Então ele avisa tudo acerca de Gaal para Abimeleque. Abimeleque vem, mata o exército de Gaal e também todos aqueles que cederam, que colaboraram com a conspiração de Gaal, e ele elimina todo mundo. Mas mais que isso, o povo tenta fugir de Abimeleque e se esconde dentro do templo de El-Berite, um templo reforçado, um deus pagão que eles adoravam, e eles entram lá e acham que estão seguros. Abimeleque faz o quê? Ele pega galhos secos de árvores e cerca todo aquele templo e põe fogo e mata todo mundo que está lá dentro queimado. Não só satisfeito em acabar com os siquemitas, ele sobe para uma outra cidade, Aitofel, para fazer a mesma coisa. O povo se esconde dentro de um templo, de uma torre, e ele vai com o mesmo propósito, nós vamos queimar todo mundo lá dentro. Ele quer vingança a todo custo. Eu sou o rei. E é dito que quando ele se aproxima demais. E uma mulher lá de cima joga uma pedra que cai sobre a cabeça de Abimeleque e esmaga o seu crânio. E ele então é derrotado. Deus traz livramento por meio de uma mulher, mais uma vez, agora com uma pedra de moinho, Talvez ela colocou na bolsa na correria, falou, vai que a gente precisa moer alguma coisa, que bolsa de mulher é sempre assim, está preparado para tudo. E ela estava lá, quando Abimeleque se aproximou, não sei se ela sabia quem era de fato, e apenas jogou a pedra aleatória. Aleatória na nossa visão, mas na de Deus tinha endereço certo. Então Deus elimina Abimeleque e mostra o seu cuidado para com o seu povo. O próprio Abimeleque estava maltratando Israel. E aqui nós temos no capítulo 10, o que eu intitulei o nosso texto, nossa mensagem de hoje, como graça além do terror.
Graça além do terror, porque o reinado de Gideão e de Abimeleque foi um período terrível para Israel, principalmente nesse de Abimeleque. Essas mortes em séries, depois esse incêndio na torre, essa tentativa de Abimeleque de eliminar o próprio povo de Deus. Gideão fez isso lá também, nós passamos por uma situação assim, ele maltratando o próprio povo de Deus por conta do seu orgulho, da fome do seu poder. Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso e generoso com o seu povo, e Ele traz graça, apesar do terror, ou além do terror que nós podemos experimentar. E aqui nesse texto, de 1 a 5, 2 homens são levantados, ou são direcionados aí por Deus para liderar Israel. Um é chamado Tola e o outro é Jair. Não é muito falado sobre eles, não temos muitas informações, mas que reinaram 22 anos, pelo menos cada um, e Deus deu um tempo de refrigério para Israel. Israel estava em crise, não na mão de um povo inimigo, mas estava em crise interna, porque Abimeleque era de dentro do povo, Gideão era de dentro do povo, o problema era divisão interna. E você sente, quando você faz a leitura, que está para explodir uma guerra civil a qualquer momento. Israel está para se separar completamente uns dos outros, cada tribo querendo o que é seu. Há uma discórdia, há uma fome por poder. E ao ler o livro você vai sentindo a tribo de Efraim querendo dominar e liderar, querendo mandar nos outros, e não se submetendo quando Deus usa alguém que eles não estão no meio. Eles estão sempre cobrando o posto de líder, porque a tribo de Efraim é a tribo de Josué. Josué era o grande líder, então nós também temos preeminência. Então você sente na leitura de Juízes essa bomba relógio pronto para explodir. Jair e Tola, eles vão trabalhar nesse período para apaziguar. Tudo está para sair fora de controle, mas Deus apazigua por meio de Tola e de Jair. O texto diz que depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, tribo pequenininha de Israel, levantou-se para livrar. Veja que não foi Deus que chamou ele. Todos os outros juízes, a tendência é Deus levantou Gideão, Deus chamou Débora, Baraque, Deus chamou Otiniel, mas aqui o texto diz que Tola, filho de Puá, se levantou para livrar Israel. E livrar de quem? Se eles não tinham nenhum inimigo escravizando. Não é dito no texto que havia uma nação sobre eles. Livrar deles mesmos. Você acredita nisso? Deus usou esses homens para apaziguar Israel internamente. Eles estavam em risco por causa deles próprios. Eles não precisavam de ninguém para prejudicá-los. Eles mesmos se prejudicavam, né? Eles mesmos estavam a ponto de causar o tumulto dentro do arraial deles. E Deus levanta Tola para trazer um refrigério. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Ele vai descrever agora Jair. Olha Jair. E pense em um outro personagem que nós já vimos. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentas. E eles tinham 30 cidades e chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Veja que a procedência de Tola é mais tranquila, né? É dito que ele era um homem de uma tribo pequena, morava na região montanhosa, mas liderou durante 23 anos, descrito com mais simplicidade. Já o outro é descrito com 30 filhos, 30 jumentos que os filhos tinham, 30 cidades. Já lembra um pouquinho quem? Gideão. Gideão tinha mais parece mais um rei do que um mero juiz, um simples administrador ali do povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus usou esses homens para esse período, um de 22 anos e o outro de 23 anos de tranquilidade, se é que podemos dizer isso, né? O texto não relata o que de fato estava acontecendo, mas graça além do terror. E o mais impressionante nesse texto, irmãos, é que nós podemos aprender dele
é que muitas vezes o maior perigo para o povo de Deus não é a nação vizinha. O meu maior inimigo não é o meu vizinho, não é o meu próximo. Nosso maior inimigo, como povo e como servo de Deus, o maior inimigo é o próprio povo de Deus, muitas vezes, e o meu maior inimigo sou eu mesmo. E Deus constantemente está nos livrando de nós mesmos. Porque se dependesse de nós mesmos, já haveríamos há muito nos destruído. E você pode olhar isso não só dentro da igreja, na sua vida, mas expande isso para o mundo todo. Se o mundo ainda é mundo e está da forma que está, é porque Deus é que sustenta. Porque se Deus de fato tirasse a sua mão e deixasse no controle humano, você acha que tinha chegado até aqui? Estamos em curso ainda, temos quantas guerras hoje já? O homem maravilhoso, evoluído, graça de Deus, que é só 2. Para ser muito mais, tem muita gente querendo guerrear aí. Muita gente querendo guerrear. Porque o homem é assim, ele é bélico. Deus não criou o homem assim. Deus não criou, crianças, um homem respondão, desobediente, resmungão, não. Adão era perfeito, né? Nós sabemos disso. Adão era amável. Era um adorador perfeitamente nato. Mas o pecado estragou tudo. E com isso, tudo entrou em desordem. Toda a raça humana, inclusive o seu coração e o meu. E por isso nós necessitamos, mais do que nunca, de um Salvador que nos livre de nós mesmos. E é isso que Cristo faz. Quando Cristo vai à cruz do Calvário, Ele não vai livrar você do bandido que está na rua, que seu vizinho que quer te maltratar talvez, do político que você não gosta, do grupo tal, não. Ele te salva de você mesmo em primeira instância, dos seus pecados, da sua perversidade e maldade, da sua desobediência em relação à palavra de Deus. Cristo vem para nos dar o perdão e mais que isso, para nos reconciliar consigo mesmo, para nos colocar conectados com o Pai, o qual por nós mesmos nós o crucificaríamos de novo, o eliminaríamos. Esse é o desejo do homem, acabar com Deus. Mas Cristo vem e tira isso de nós, nos livra dessa maldade, nos livra desse curso tão terrível que queremos dar à nossa vida. Israel está para explodir em guerra, pecados terríveis vão acontecer nos próximos episódios, mas Deus, vez por vez, vai livrando o seu povo dele mesmo. Deus é pura graça. A demonstração que Ele nos dá aqui em Juízes é que Ele é pura graça. Esse período que Israel está provando agora não era para ter acontecido, era porque eles estão rebeldes contra Deus, era para ser pior, era para Deus abrir mão e deixar vai, então se acaba. Mas como Ele disse lá nos capítulos 1 e 2, eu sou fiel à minha promessa, eu jamais vou contrariar a minha palavra, eu vou sustentar vocês, ainda que eu tenha que corrigir, ainda que eu venha fazer vocês sangrar um pouquinho, porque Ele julga e corrige, mas eu jamais vou permitir que vocês se acabem, que vocês pereçam. Eu vou sustentar vocês, eu vou salvar vocês. Essa é a promessa de Deus. Israel preferia ser liderado por qualquer um ou outro que não fosse Deus, um ídolo, homens que não temessem a Deus, mas Deus na sua graça, por sua misericórdia, sempre está conduzindo o povo, e Ele usa homens pecadores, falhos, e quando nós estudamos esse livro nós vemos que os heróis da fé não são tão heróis assim, né? Começamos a nos aproximar de alguns personagens tão queridos, tão aclamados, como Gideão, Sansão, e você começa a perceber que há algo sombrio neles também. O pecado também afetou esses homens, essas mulheres. O pecado também deixou sua mancha em Davi, Paulo, em você e em mim.
E por isso todos nós necessitamos de graça, além do nosso terror, da nossa maldade. Cristo veio para nos livrar do nosso pecado. Ele é o libertador, Ele é o herói, o salvador. Não existe outro. Só Ele pode cuidar de nós, do nosso coração, da nossa alma, de forma única e perfeita. Só Ele pode preservar você do seu próprio pecado. E por isso você deve recorrer a Ele sempre, e somente a Ele. Não existe nenhum outro homem dado na terra entre Deus e os homens. Somente Jesus, somente o nome dEle, não há nenhum outro nome, somente o dEle, é que pode nos reconciliar, é que pode nos confortar, nos consolar, nos purificar para, de fato, estar na presença de Deus. E somente Cristo é quem pode nos livrar, irmãos, como povo de Deus. Tudo isso que eu falei foi no âmbito individual, pessoal. Mas somente o próprio Cristo, o próprio Deus, é que pode nos livrar de nossas confusões internas como povo de Deus. Você acha que é só Israel que briga? É só Israel que tem uma tribo que quer ser mais preeminente, que quer ser mais vista, mais cuidada? Não. Aqui na Igreja Batista Nova Vida sempre haverá ou haverão situações assim, aonde eu fui negligenciado, cada um querendo trazer a brasa para a sua sardinha, né? Mas a briga começa. Mas fulano não fala isso, não faz aquilo, porque eu tenho que fazer. E aquela divisãozinha, aquela magoazinha, aquele rancorzinho, né? Se fulano não fez, eu também não vou, né? Se fulano não faz, por que eu? Que se queime, né? Que deixe o incêndio tomar conta. Eu não vou suar e correr para apagar nada, não. Vai criando um ambiente, muitas vezes, na igreja, como essa bomba relógio que está em Israel E sabe quem pode nos livrar desse sentimento, dessa sensação de que o reino vai se dividir? Cristo. Cristo, inclusive, nós temos no livro de João uma bela oração que ele fez a favor do seu povo, a igreja. Veja o que ele diz em suas palavras, lá em João, na oração sacerdotal. Quero ler com os irmãos esse texto, e eu quero que você medite nessa oração, e pense no povo de Deus, que precisa ser, muitas vezes, livrado, libertado de si mesmo, porque é nós mesmos que provocamos os nossos problemas, muitas vezes. E na oração sacerdotal, Cristo aponta para a unidade entre a igreja e Ele, entre a igreja, Ele e o Pai. E é a unidade, irmãos, que vai nos poupar de viver como se estivéssemos em um clima de algo vai explodir. Tem alguma coisa para acontecer. Quando nós estamos em unidade, nós não vamos ficar nessa sensação, pelo contrário. O que eu posso fazer para evitar? Está faltando algo, mas o que eu posso? Em que eu posso servir para preservar a unidade, a união do povo de Deus, da Igreja Batista Nova Vida? Veja o que Cristo diz em sua oração sacerdotal, verso 11 do capítulo 17 de João. Ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora vem para o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviastes. A oração é maravilhosa, ela é linda. Cristo já
preservando e buscando cuidar de nós, já intercedendo por nós, para que Deus nos livrasse de nós mesmos. E o que Ele pede aqui? Que nós sejamos unidade. Não podemos viver em um reino onde parece que há uma bomba que vai explodir e nós vamos nos dividir. E vamos, cada um, buscar a sua sobrevivência. Não. O propósito de Deus para o povo de Deus, para a Igreja Batista Nova Vida, é unidade, união com o Pai e uns com os outros. Devemos nos amar como Cristo amou ao Pai, como Ele amou a Igreja, incondicionalmente. É isso que vai nos preservar de abandonar a palavra de Deus e talvez sentir aquele rancorzinho, aquela mágoazinha, talvez até desejar que aconteça alguma coisa para alguém se tocar. Irmãos, esse não é o espírito bíblico de Deus, não. Esse vem de uma falta de temor, de entendimento bíblico acerca da comunhão da igreja, do serviço na igreja. Lá em Juízes nós temos um tempo difícil, um tempo de terror, mas mesmo lá Deus proveu graça. Levantou homens para apaziguar um clima terrível. Hoje, Deus nos deu o seu Filho, e é na dependência dEle que nós podemos nos unir cada vez mais. Ele intercedeu por nós, e o que Ele pediu foi que sejamos um. E eu pergunto a você nesta noite, você, ao ouvir esse pedido de Cristo, você fala, Deus respondeu, somos um. De fato, você está unido à sua igreja, ao seu irmão, à sua irmã aqui da Igreja Batista Nova Vida. Você ama os seus ao ponto de dar a sua vida por eles. Você está comprometido com a palavra por causa de Deus, mas também por causa deles. Responda perante o Senhor, que eles sejam um. Pai, que eles sejam como nós. Veja como é profunda essa oração. E eu pergunto a você, você está andando no espírito desta oração que Cristo fez? De buscar a unidade a todo custo com o povo de Deus? Ou você está como lá no tempo dos juízes? Eu quero ser rei, eu quero mandar, eu quero ser servido, eu quero ter 30 cidades. Eu não quero servir, eu não quero me sacrificar. Eu quero ter a preeminência. Esse é o mal que carregamos. Não é de falar, mas eu sou de boa, pastor. Aí que é perigoso, porque ninguém é de boa. Segundo as Escrituras, o pecado tem deixado as suas marcas profundas em todos os corações aqui, do menor ao maior, e todos necessitamos deste Salvador, que morreu para expiar o nosso pecado, para apagar de nós, para tirar de nós toda essa maldade, esse desejo por desunião. O Espírito de Cristo, o ensino dele, a oração dele é para que nós andemos em unidade, como um corpo, que sejamos um só povo. Eu pergunto a você, você tem percebido a graça além do terror já? Você tem provado dessa comunhão plena que o Pai tem provido para nós em Cristo Jesus? Se não, o que está acontecendo? Qual é o problema? Você tem ido a Cristo? Se você tem tido dificuldade para amar os seus irmãos que talvez falham com você, vai a Cristo. Peça a Ele a capacidade de amar, de perdoar. Você não tem se disposto a servir, por que será? Você não está pronto a se submeter, por que será? Às vezes está pronto a boxear, né? E a gente tem essas fases, né? O pastor também passa pela fase que, olha, quem que vai vencer hoje, né? Está pronto para dar um jab, para dar um gancho, mas isso não é o que nós vemos na palavra de Deus. Precisamos nesse período recorrer a Cristo. Senhor, me faz viver, me ajuda a praticar o que o Senhor tem pedido. Intercedeu por nós, o próprio Cristo, que sejamos um. Não pode haver espírito de briga, de guerra, essa sensação de que algo vai explodir. Não, precisamos entender que somos um corpo só em Cristo, um povo só, e estamos aqui para adorar o Senhor, para glorificá-lo, porque Ele tem feito tanto bem, tantas bênçãos têm sido derramadas sobre nós, mesmo sem merecermos.
E por isso, irmãos, estamos aqui para nos unir cada vez mais. Graça além do terror. Eu espero que você tenha provado já. E se está num tempo de terror, Cristo te chama para provar da sua graça. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele intercedeu para que você prove dessa unidade, desse amor, dessa união com o Pai, com Ele e principalmente com seus irmãos em Cristo. Esse é o ambiente que nós queremos ter como igreja, como família. Um ambiente de unidade ao redor da palavra de Deus. Foi o que aprendemos na escola dominical hoje. É o que temos aprendido, não é? Que possamos praticar, que em nossa igreja, em nosso viver, em nosso ambiente, igreja local, não possa haver espaço para corações endurecidos, aonde o amor de Deus, o amor do Pai que tem sido derramado, não encontre espaço. Pelo contrário, que os corações aqui possam ser como esponjas, né? Que absorve tudo e quando espremido, ele devolve tudo. Ele não tem problema em derramar na vida do outro. Você vai sim irrigar o outro, principalmente nos momentos que você está sendo apertado muitas vezes. Porque a vida cristã é feita de momentos assim, onde você é apertado, às vezes você está na boa, às vezes você te aperta. E aí que você demonstra o seu entendimento acerca do Evangelho, o porquê você está aqui, para que você foi chamado. Que Deus nos ajude a viver um reino onde o amor de Deus, a unidade em Cristo, é uma realidade, e não só um sonho, um ideal, mas prática. E para que seja realidade, eu e você, precisamos praticar o amor. Orar, repetir a oração de Cristo e buscar praticar. E não desejar um ambiente de hostilidade e de briga. Eu espero que cada um aqui esta noite possa compreender isso e praticar em seu viver esse desejo, essa busca por uma unidade na fé aqui em nosso meio. Também espero, se você ainda não creu em Cristo, talvez está lidando com um período de terror em sua vida, você sente a culpa pelo pecado. Cristo, Ele é suficiente para te tirar essa culpa, para perdoar o seu pecado e te dar a vida eterna, uma esperança eterna e não um medo, aquela expectativa de punição. Cristo quer que você tenha plena alegria em servi-lo e adorá-lo, mesmo aqui neste mundo. Se você ainda não creu, creia em Jesus Cristo. Ele é o único que pode, de fato, te salvar. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque a sua palavra é tão maravilhosa, tão rica. Quantos exemplos a sua palavra nos dá do seu amor e da sua graça, graça eterna. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor deixa claro que o Senhor veio a este mundo para nos livrar de nós mesmos. Muitas vezes nos preocupamos com as ofensas dos outros, os pecados dos outros, mas o fato é que o Senhor veio para remover de nós, do nosso coração, o nosso mal, a nossa perversidade, o nosso pecado. Nos ajuda a entender isso em primeiro lugar, e a nos render à sua graça, o seu amor, e a nos submeter à sua palavra, e desfrutar das alegrias que ela tem para nos trazer, Senhor. Também eu peço a Deus pela igreja, como um corpo, que possamos ser unidos, e entender que o Senhor está sempre atuando em nosso meio, para manter a nossa unidade, desarmando as bombas que surgem em nosso meio, para nos dividir, para nos machucar. O Senhor quer nos unir, nos aperfeiçoar no seu amor, para que possamos ser uma mensagem bem clara para o mundo, de quão maravilhoso o Senhor é, quão santo e amoroso o Senhor é. Que como corpo e família nós somos um grande testemunho para este mundo que jaz no maligno, Pai. Nos ajuda a buscar cada vez mais esse ambiente de unidade e amor